Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos dar início à nossa quinta sessão aí do Fórum de Soluções Urgo. Agradeço a quem já está aqui participando, as nossas palestrantes que já estão aqui a postos. Hoje a gente vai ver mais uma sequência de casos clínicos de sucesso. Então, meu nome é Tainá Ribeiro, eu sou especialista clínica da Urgo e vou estar ajudando vocês conduzindo esse processo hoje. Palestrantes estão todas a postos? Me deem o ok. Oi, tô sim. Sim, Maravilha, maravilha. Vamos começar então. ok. Sejam todos muito bem-vindos nessa segunda-feira, então. Quem tira seu tempinho para vir colher um pouquinho de conhecimento, fazer essa troca de experiência sempre será bem-vindo. E a gente começa essa apresentação trazendo um dado que acredito que todos vocês, profissionais da saúde, ou quem esteja participando aqui como ouvinte, devam saber da dimensão dessa temática. Então, pelo menos 7 milhões de brasileiros convivem com feridas todos os anos. E feridas não tratadas ou não tratadas adequadamente podem levar a amputações, e alguns casos clínicos que a gente acompanha por aqui chegaram a esse desfecho, inclusive um hoje que a gente vai compartilhar. E a não cicatrização da ferida vai aumentar tanto o fardo de nós, profissionais da saúde, como dos pacientes. Então, os nossos pacientes querem chegar a essa cicatrização. Por isso que o propósito da Urgo é cicatrizar pessoas. Eu costumo falar que no nosso dia a dia, a gente fala muito de cicatrizar a ferida, que tem que fechar a ferida, o próprio paciente fala isso, mas no fim a gente tem que lembrar que aquela ferida tem um dono. Então a gente cicatriza a pessoa, a dona daquela ferida, o dono daquela ferida, para que ele volte realmente à vida normal, que ele volte a fazer suas atividades laborais, que ele volte a fazer uma atividade física que realmente tenha uma qualidade de vida. E é por isso que o nosso propósito ele é vinculado a essa liderança em cicatrização que a Urgo representa. Hoje, gente, nós temos três pilares que, que ajudam a gente a cumprir esse propósito. Então, a gente cuida de quem cuida, e vocês hoje aqui estão representando esse público de quem a gente busca sempre estar muito próximo. A gente coloca sempre o paciente no centro e a gente lidera a consciência. Então, nada do que tem aqui exposto, nada do que eu vou falar, realmente sai da minha cabeça. Então, tudo é baseado em evidência, a gente tenta trazer o que tem de melhor para que vocês consigam ter segurança no tratamento dos pacientes de vocês. Quando eu falo de liderança, consciência, eu trago para vocês essa pirâmide que todos nós já vimos em algum momento da nossa formação, que é a pirâmide de evidência. Então, nós temos uma pirâmide de evidência com o nosso antimicrobiano, o Rugoclin G, e nós temos uma pirâmide de evidência com a linha START, inclusive com recomendação pelo NICE, inclusive com o nosso estudo Explorer, que foi publicado na The Lancet, e é uma cobertura que foi orientado, né, foi incluído pelo WGDF nas suas recomendações para tratamento de úlceras do pé diabético. Então, nós temos aí um amplo conhecimento difundido nas principais revistas científicas, as principais publicações, as principais meta-análises, ensaios clínicos randomizados, realmente publicações de peso, para a gente ter segurança no uso dos nossos produtos. As nossas soluções, gente, todos os nossos curativos Urgo têm como base a TLC, que é a tecnologia lípido colloide. Então, vocês que já utilizam o produto já devem ter escutado muitas vezes sobre TLC. E por que essa TLC é tão importante assim? Porque ela comprovadamente cicatriza, gente. Ela comprovadamente aumenta a proliferação de fibroblastos. E esse estudo publicado no Journal of Wound Care, inclusive, traz para a gente que o Urgotul teve uma proliferação de fibroblastos aumentada em 70% comparado aos outros produtos. Então, realmente é um produto que ajuda na otimização da cicatrização através da proliferação de uma célula tão importante quanto os fibroblastos na cicatrização. Eu trago para vocês as nossas três linhas de cicatrização. Nós temos a cicatrização otimizada, voltada para as feridas agudas. Nós temos a nossa defesa ativa com os nossos antimicrobianos para tratamento de feridas infectadas. E nós temos aqui a nossa cicatrização dinâmica voltada para nossas feridas crônicas. E a gente vai entender melhor o que cada um deles representa, o que cada um deles tem como composição e o que tem de diferencial em cada um. Então, quando eu falo da linha de cicatrização otimizada, nas minhas feridas agudas, eu tenho a minha TLC
com carboximetilcelulose e matriz lipofílica. Então, um dos benefícios da TLC, por exemplo, que vocês já bem conhecem, é a remoção atraumática. Então, você traz conforto para o paciente e essa TLC ela não adere no leito da lesão, trazendo realmente uma remoção que não vai danificar os tecidos neoformados. Então, essa é uma dos benefícios listados da nossa TLC. Segunda, nós temos a nossa defesa ativa, voltado para as feridas infectadas, e aqui a gente inclui o sulfato de prata como antimicrobiano. E terceiro, a gente tem a cicatrização dinâmica, voltado para as feridas crônicas, e aqui a gente tem carboximetilcelulose, matriz lipofílica e a adição do octasulfato de sacarose, que é voltado para a redução de metuloproteases. E, por fim, a gente tem o Urgo-K2. Então, nem sempre a gente vai conseguir a cicatrização só por meio de curativo tópico. Às vezes, a gente precisa tratar, de fato, a etiologia. Por isso que a gente fala que sempre coloca o paciente no centro. A gente olha primeiro para o paciente, depois a gente olha para a lesão. E um paciente, por exemplo, com a úlcera venosa, você vai fazer o tratamento tópico, porque todas as nossas tecnologias podem ser utilizadas como curativo tópico associado à terapia compressiva, mas você precisa tratar a insuficiência venosa. Então, a nossa terapia multicomponente, ela associa uma bandagem de curto estiramento e uma bandagem de longo estiramento, que juntos vão entregar aí uma pressão adequada de 40 milímetros de mercúrio, para que o paciente consiga realmente ter uma cicatrização otimizada através da associação do tratamento da etiologia e do tratamento tópico. Então, a principal recomendação é o que é considerado padrão ouro hoje, utilizado para os pacientes com úlcera venosa. Eu sempre gosto de trazer essa imagem para a gente pensar um pouco no como a gente olha para os nossos pacientes. Então, eu sei que aqui a gente não vai conseguir ter uma troca como a gente tem pessoalmente, mas o chat está aberto, vocês podem trazer as dúvidas de vocês. Mas essas imagens, eu pergunto para vocês, essas duas pessoas, aqui eu tenho um jovem e eu tenho um idoso, tem o mesmo processo de cicatrização? Geralmente eu abro isso para discussão, mas hoje aqui para vocês eu vou dar 2 segundos para vocês pensarem. Em que diferença tem entre o paciente jovem e o paciente idoso com a mesma característica de lesão? Vocês acham que eles vão ter o mesmo processo na cicatrização? Vai ser tão rápido a cicatrização do idoso como a cicatrização do jovem? Então, vocês da minha prática, de que eu costumo escutar as respostas no meu dia a dia, é que todo mundo responde que o idoso vai ter uma cicatrização prejudicada. E logo depois disso, a gente vê o contexto desses pacientes. Então, o meu jovem, ele tem seus 27 anos, realmente está aí na flor da idade, mas ele não adere ao tratamento, ele é um paciente diabético, ele mora sozinho, ele bebe socialmente, ele é tabagista, tem uma dieta pobre em proteína, tem ansiedade e depressão. Todo mundo se assusta quando eu trago esse histórico desse paciente, mas não é tão diferente de muitos pacientes que a gente vê hoje em dia. Enquanto isso, o meu paciente idoso, ele tem seus 65 anos, mas ele é esportista, ele é empresário, mora com a esposa, não bebe, não fuma, tem uma dieta equilibrada e não possui doenças crônicas. Então, quando eu trago esse contexto, todo mundo muda a resposta. Todo mundo fala que, de fato, o idoso ele vai ter uma cicatrização acelerada e o jovem pode ter alguns problemas porque ele tem interferências nesse processo de cicatrização. Isso é para vocês entenderem, gente, que a gente precisa unir comorbidades e o estilo de vida do paciente para a gente determinar que esse paciente pode ser um paciente com plus. E nesse exemplo que eu trago para vocês, o nosso jovem é o meu paciente com plus. Por quê? Ele não adere ao tratamento, ele é diabético, ele mora sozinho. Então, são vários fatores que interferem no processo de cicatrização. Então, quando eu olho para esses fatores que interferem na cicatrização, eu preciso sempre olhar primeiro para o paciente e depois para a lesão. Então, quando eu olho para o paciente, nós temos os clássicos aqui, como diabetes, obesidade, idade avançada, imobilidade, mas nós temos alguns fatores que a gente precisa prestar atenção também, como os fatores psicossociais, os fatores comportamentais, a situação econômica desse paciente, porque tudo isso vai interferir nesse processo de cicatrização. Depois que eu monto realmente esse quadro geral de interferências do paciente, eu olho para a lesão. E aí sim, a gente tem nomenclaturas que são mais familiarizadas no nosso dia a dia, porque ele fala de infecção, fala de hipergranulação, fala de excesso de metuloproteases, tecido desvitalizado, a própria profundidade, localização e extensão da lesão, assim como sua etiologia.
Então, quando eu faço a união desses fatores do paciente, dos fatores da lesão, eu consigo montar realmente um cenário, identificar quais fatores vão interferir no processo de cicatrização do meu paciente, para que eu consiga determinar o meu protocolo de tratamento. Então, entender que esse plus é o que vai trazer de interferência no processo de cicatrização do meu paciente, seja uma etiologia, seja um fator comportamental, mas alguma coisa vai dificultar aquele tratamento e você tem que ter ciência disso para conseguir conduzir da forma adequada. Então, esses são alguns fatores que vão interferir no processo de cicatrização. Já que a gente fala de cicatrização, acredito que todo mundo tem em mente aí como que funciona a cascata de cicatrização. A gente aprende isso na graduação, entendendo que essa cicatrização passa pelo processo de hemostasia, fase inflamatória, fase de granulação, de epitelização, até a gente chegar, de fato, numa maturação. Então, quando eu mostro essa cascata de cicatrização para vocês, o que é que eu quero que vocês prestem bem atenção? Que quando a gente fala de lesão aguda, ela segue perfeitamente esse processo, porque o nosso organismo, ele é programado para cicatrizar. Então, ele segue de forma ordenada esse processo, a cascata de cicatrização, e chega à sua epitelização. Já a minha lesão crônica, a minha lesão de difícil cicatrização, ela fica estagnada em uma dessas fases. E eu acredito que todo mundo entenda que a ferida crônica, ela fica estacionada na fase inflamatória. E é aqui que ela vai começar a exibir esses sinais que são respostas dessa fase inflamatória. E a gente precisa identificar e saber como tirar a lesão dessa fase inflamatória para que ela consiga seguir, enfim, a cascata de cicatrização ideal. Então, eu trago para vocês dois leitos de lesão. O leito à esquerda tem a minha ferida aguda, em que eu vejo os meus fibroblastos totalmente ordenados, trabalhando de forma organizada, eu tenho minhas metaloproteases, eu tenho alguns micro-organismos, porque minhas lesões que estão abertas, de fato, elas vão ter uma contaminação, uma colonização, eu tenho meus neutrófilos, está tudo organizado. Isso aqui vai seguir aquela cascata de cicatrização e a lesão vai epitelizar assim como esperado. Já na minha ferida de difícil cicatrização, percebam que os fibroblastos estão de forma totalmente desordenada. Eu tenho um número aumentado de metaloprotease, eu tenho um número aumentado de micro-organismos, então está tudo desorganizado. Então, essa característica bioquímica, de formação bioquímica do leito da lesão, é que vai conduzir para que aquela lesão seja uma ferida de difícil cicatrização, e a gente precisa entender a composição desse leito para que a gente consiga tirar a lesão dessa fase crônica, né? Essa fase realmente que atrasa o processo de cicatrização, porque ela está num processo inflamatório. Então, esse excesso de metaloprotease, ela vai trazer uma estagnação na cicatrização. As minhas feridas crônicas, elas vão ter múltiplos defeitos fisiológicos e bioquímicos no leito da lesão. Então, eu vou ter uma inflamação prolongada, eu vou ter uma degradação deletéria da matriz extracelular, eu vou ter uma neovascularização prejudicada e eu vou ter os macrófagos defeituosos, assim como o aumento de fator de necrose tumoral nessa lesão. Então, a gente pede que nós, profissionais, que a gente entenda esse processo de cicatrização e assuma, de fato, o controle para acelerar os resultados. E aqui a gente vê, muitas vezes, a gente fazendo todo o cuidado com o paciente e ele visando aí voltar à vida normal dele. E nessa imagem a gente vê um senhor olhando para o seu neto, ou afilhado, ou seja quem for, mas tendo aquela mesma ideia da gente trazer realmente o paciente de volta para a vida real dele, para cicatrizar essa pessoa. Então, esse paciente ele vai precisar de um cuidado específico desde o primeiro dia. A lesão abriu, a gente já tem que estar muito atento, porque aquela lesão vai te demonstrar sinais inflamatórios em que você precisa ter esse controle. Então, essas metaloproteases e a sua relação com a cicatrização, elas são muito íntimas. A metaloprotease, elas vão estar presentes nas duas fases, mas na minha ferida aguda, ela vai estar lá de forma fisiológica. Ela vai estar degradando a minha matriz extracelular para reparo e remodelação desses tecidos. Já na minha ferida de difícil cicatrização, esses níveis elevados de metaloprotease, eles vão degradar a minha matriz extracelular a um ponto que não vai mais ocorrer o estímulo de fato para a migração celular. Por isso que vai dificultar o fechamento dessa lesão.
Nesse quadro, a gente consegue entender bem o porquê que a gente fala que precisa ter um cuidado específico desde o D0, desde o primeiro dia. Então, é um estudo que fez um comparativo entre o quantitativo de metalloprotease nas lesões agudas e nas lesões consideradas crônicas. E aí nós temos, por exemplo, a úlcera venosa, a lesão por pressão e a úlcera do pé diabético. Então, percebam que na ferida aguda a gente tem uma curva aí em vermelho, que ela começa o crescimento dessa metalloprotease. As metalloproteases elas vão agir de forma fisiológica, como a gente falou na ferida aguda, e logo depois ela declina essa curva e fecha a lesão. Já nas feridas crônicas, nas feridas de difícil cicatrização, essa curva aumenta e fica num patamar muito elevado. Então, as minhas úlceras venosas, elas têm 10 vezes mais metalloprotease do que uma ferida aguda. A minha lesão por pressão tem 25 vezes mais. E minha úlcera do pé diabético tem assustadoras 65 vezes mais metalloprotease do que a minha lesão aguda. O que é que isso me fala? Isso me fala que essas etiologias, assim que elas surgem, desde o primeiro momento, elas já te dão sinais que vão se tornar uma lesão de difícil cicatrização. Não é à toa que, se eu perguntar para vocês, estas etiologias são as principais encontradas tanto em ambiente hospitalar quanto em ambiente ambulatorial, porque elas seguem realmente um caminho aí já predisposto, e é o que o estudo trouxe para a gente. E eu pergunto para vocês, é possível, então, devolver o equilíbrio das metalloproteases nas feridas de difícil cicatrização? De fato é. Se a gente utilizar uma cobertura que comprovadamente vai equilibrar essas metalloproteases e a lesão não estiver infectada, porque aí você vai conseguir tratar de forma direcionada essa inflamação através da redução dessas proteínas inflamatórias. Então, o Urgstart, gente, ele vem nessa proposta de limpar continuamente, cicatrizar efetivamente e fechar o quanto antes. Ele vai limpar porque com as suas fibras poliabsorventes ele vai conseguir também capturar os tecidos desvitalizados e manter a ferida limpa. Ele vai cicatrizar efetivamente porque a matriz cicatrizante TLC-NOSF com octasulfato de sacarose vai reduzir os níveis de metalloprotease e vai restaurar o equilíbrio da lesão, como a gente viu na cascata de cicatrização, e ele vai fechar o quanto antes, porque a ferida ela vai fechar mais cedo do que quando você utiliza outras coberturas, e isso a gente tem base como o Explorer. Aqui nós temos as 3 apresentações do START, então, para tudo que você quiser utilizar em qualquer fase da lesão não infectada, que precise dessa redução de metalloprotease, você consegue utilizar. Nós temos o START Contact, o PlusPad e o Plus Border, indicado para as lesões que têm realmente esse desequilíbrio de metalloproteases e precisam desenvolver naquela cascata de cicatrização para chegar na epitelização. Então, nós vimos que metalloproteases trazem um grande problema na cicatrização. Mas nós temos outro fator negativo, que é a infecção. E aí sim, a gente discute muito isso no nosso dia a dia, e não é à toa, porque a presença de infecção nas feridas crônicas tem uma incidência superior a 53%, e aproximadamente 80% dessas feridas podem ter biofilme. Nós temos estudos mais recentes, inclusive, que eles consideram que toda lesão crônica ou toda lesão de difícil cicatrização vai conter biofilme. Então, a gente aumenta essa porcentagem para 100%. E qual é a missão do biofilme, gente? A missão do biofilme é proteger as bactérias. Então, as bactérias elas vão se unir, formar realmente essa comunidade para retardar a cicatrização e limitar a penetração de agentes antimicrobianos. Por isso que a gente precisa falar tanto sobre tecnologias que quebrem biofilme, que consigam ter uma boa ação antimicrobiana dentro desses micro-organismos presentes no leito da lesão. Então, a gente resume em 4 fatores locais da infecção. Quais são esses fatores? Nós somos 4 fatores. 2 deles a gente consegue ver a olho nu, que é o exudato, que eu consigo gerenciar, o esfacelo, que eu consigo dimensionar os tecidos desvitalizados. Eu tenho 2 que eu não consigo ver a olho nu, mas eles me mostram sinais que eu preciso reduzir essa carga microbiana. Então, tanto bactéria quanto biofilme, eu não consigo ver a olho nu, mas eu sei que eu também preciso limpar a lesão para conseguir fazer a limpeza completa da infecção. Então, os 4 fatores locais que formam essa infecção, elas formam um ciclo vicioso da infecção que vai perpetuar esse cenário. Então, eu mostro para vocês que eu tenho esfacelo, exudato não gerenciado, bactéria e biofilme. Percebam que, se eu vou lá e faço um desbridamento, por exemplo, de um esfacelo,
Consequentemente, eu vou estar reduzindo o número de bactérias, porque a bactéria se alimenta dos nutrientes desse desvitalizado. Se eu diminuo bactérias, eu vou estar reduzindo o número de biofilme, também a possibilidade de desenvolvimento de um biofilme. E se eu controlo o tecido desvitalizado, reduzo bactéria e reduzo a possibilidade de desenvolvimento de biofilme, consequentemente, eu vou ter uma redução do exudato também. Então, são fatores que estão interligados, e quando você atua em cima de um desses fatores, consequentemente, você vai ter reflexo nos outros. Então, a gente precisa ter em mente a necessidade de quebra desse ciclo vicioso através da ação combinada, e é o que o Hugo Clean AG consegue entregar, porque ele tem uma ação antibiofilme, ele tem uma ação antimicrobiana e uma ação de limpeza completa. Então, o Goclin AG, gente, é a única cobertura com ação combinada, porque ele vem com a TLC-AG, que a gente já entendeu que é carboximetilcelulose, matriz lipofílica e os nossos sais de prata, e as fibras poliabsorventes que conseguem fazer essa remoção eletrostática daqueles fatores locais da infecção. Então, vamos entender na sequência como que o Goclin AG funciona no leito da lesão. Eu tenho as minhas fibras poliabsorventes e a minha matriz TLC. Então, quando essas fibras poliabsorventes entram em contato com a substância polimérica do biofilme, essa substância polimérica também é formada por água. E as minhas fibras têm alta absorção, alta atração realmente por água. Então, quando elas tocam nessa camada, elas começam a absorver, a enfraquecer essa parede de proteção do biofilme. E se ela começa a absorver, ela começa a se expandir. Então, se ela se expande, ela vai romper de forma mecânica a substância polimérica extracelular do biofilme. É como se fosse a cápsula de proteção do biofilme em que eu consigo remover. Eu costumo dizer que é como você tirar a tampa da panela realmente e expor os micro-organismos que estão antes aprisionados lá nessa cápsula, antes protegidos por essa cápsula, vão estar livres para a ação da TLC-AG. Então, a minha TLC-AG, ela se dissocia em íons de prata, e os íons de prata vão ter ação antimicrobiana, realmente conseguindo uma ação mais eficiente. E, por fim, quando eu removo o meu curativo, depois da quebra do biofilme, da ação antimicrobiana, as minhas fibras garantem que essa remoção eletrostática remova aqueles 4 fatores locais da infecção. Então, eu falei de biofilme, falei de bactéria, falei de esfacelo e falei de exudato. Então, você consegue remover os 4 fatores locais da infecção através dessa atração eletrostática. Então, por sequência, a gente tem uma ação antibiofilme, uma ação antimicrobiana e uma ação de limpeza completa, fechando a ação combinada para quebrar o ciclo vicioso da infecção. Além de agir no ciclo vicioso da infecção, o Goclin AG também é recortável, pode ser utilizado em cavidades, em descolamentos, em tunelização, controla sangramento, pode ser associado a terapias compressivas como o K2, ele é removido em peça única, não encolhe, vai proteger a minha pele e a minha perilesão e tem uma remoção totalmente atraumática, como a gente viu o benefício da nossa TLC. Então, eu trago para vocês hoje uma forma, já que a gente está falando de soluções Urgo, um fluxo para que a gente entenda quando utilizar cada cobertura. Então, esse questionamento eu trago para vocês. A ferida está infectada? Vamos dizer que a ferida esteja infectada. Se a ferida está infectada, eu vou utilizar os nossos produtos da linha de defesa ativa, o Urgoclin AG e o Urgotu AG. Se após 2 semanas se for necessário, se não for debelado o processo de infecção, você mantém o tratamento e após 4 semanas, se a infecção persistir, você continua avaliando o paciente. Se esse paciente for um paciente, por exemplo, de úlcera venosa, você pode fazer a associação com o K2. Então, de terapia tópica, você usa o Urgoclin AG ou o Urgotu AG, dependendo das características locais da lesão, e por fim, você faz a associação para o tratamento também de insuficiência venosa com o Urgo K2, isso se for uma úlcera venosa. Então, esse é o caminho para a ferida infectada. Mas a ferida, gente, ela não fica infectada para sempre, né? O ideal é que a gente consiga controlar essa infecção e é o que os nossos produtos conseguem fazer. Então, o Urgoclin AG e o Urgotu AG, em algum momento, vão controlar de fato aquela infecção. Depois que eu controlo essa infecção, eu venho fazer meu questionamento. Certo, controlei a infecção, mas essa ferida é crônica? Não, não é crônica. Se não é crônica, eu venho para a minha linha de cicatrização ativa, com o Urgotu e o Urgotu Absorbe Border.
Mas se for uma lesão crônica, se for uma lesão de difícil cicatrização, eu já tenho em mente que aquele paciente pode ser um paciente com plus, aquele paciente já tem sinais inflamatórios na lesão que me conduzem a pensar que tem um excesso de metalloprotease. Então, se você precisa reduzir metalloprotease, você usa a linha Urbistart com octasulfato e sacarose, que ele vai conseguir reduzir esse quantitativo de metalloprotease. Se for uma úlcera venosa, você continua mantendo a associação com o Urgocatein, porque é o tratamento padrão ouro, tanto o tratamento tópico quanto o tratamento sistêmico desse paciente. Se a ferida não tiver infectada, então eu venho para o meu questionamento. É crônica? Não. Se não for, linha de Urgotu e Urgotu absorve border. Se ela for infectada, linha de defesa de cicatrização dinâmica aí com o Urgostart. Se for uma úlcera venosa, eu faço associação com o Urgocatein. E por último, eu tenho aqui meu fluxograma completo, então, quem tiver dúvidas ainda sobre a utilização de cada produto, preparem o celular e tirem a foto, porque é uma forma da gente conseguir conduzir a indicação de cada produto. Então, gente, a minha fala é breve, porque hoje quem deve brilhar são as nossas palestrantes, são os nossos casos clínicos. Então, vamos aos casos clínicos e eu convido aqui a enfermeira Lucivânia Santos Celes, a enfermeira estomaterapeuta do Parque Novo Santo Amaro, da cidade de São Paulo, para apresentar o seu caso. Lucivânia. Lucivânia, tudo certo? Oi, Vanessa. Consegue me Eu sei, escutar, Lucivânia? Tudo certo? eu tô te escutando e você está me escutando? Estou escutando perfeitamente. Estamos lhe E o, escutando perfeitamente. e o vídeo? Está aqui. Posso dar início? Sim. Pronto, vamos lá. Então, posso começar? Pode começar. Você consegue abrir seu vídeo? Não, não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Vocês estão conseguindo me visualizar? Não estou lhe vendo, mas estou lhe escutando. Então, se quiser dar sequência, a gente pode iniciar. Ah, brincou. Ninguém vai ver o meu sorriso? Queremos ver o seu Só brin... sorriso. Oi? Queremos ver o seu sorriso. Espera só um minuto. Pede para a Vanessa me dar uma ligadinha em vídeo para ver se ela consegue me auxiliar. Mas não vai, não. Eu estou tentando desativar o vídeo. Não é com você, não? Não é daí, de repente, que tá Não, não, partindo aí? não é. Porque o som foi depois que você ativou. Espera só um minutinho. Tá. Oi, amiga. Eu acho melhor você começar a sua apresentação e aí a gente, no meio do caminho, a gente vai tentando ver o que a gente pode fazer, tá bom? Com o seu vídeo. Eu acho que vai. Tá certo. A gente vai tentar ligar seu vídeo por aqui. Tá Mas, certo. enquanto isso, você pode ir conduzindo sua apresentação. Então tá bom. Bom, as meninas vão tentar ativar o vídeo por aí. E enquanto isso, vamos iniciando então. Vamos, né? Vamos dando Perfeito, sequência. Então, perfeito. Pode começar, Silvânia. boa noite a todos, mais uma vez. Meu nome é Lucivânia, sou aqui enfermeira do Polo, né, de curativo, Parque Novo Santo Amaro. É um prazer estar aqui hoje com vocês, né, compartilhando conhecimento. E o caso de hoje é um caso que eu escolhi ele como para poder estar fazendo, né, essa apresentação, usando a tecnologia, em cima da história, que é, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente vê, né? O que exatamente eu preciso para fazer ali o controle de infecção da minha lesão. Então, é um caso de uma úlcera venosa crônica,
o paciente ela tinha sinais de infecção, esfacelo, biofilme, um exudato em grande quantidade. Ela tinha um odor bastante acentuado, ao qual ela chegava na unidade, o andar ficava, né, todo mundo incomodado com o odor e até ela mesma. É uma paciente que ela tem uma lesão, então a gente pode passar para o histórico dela, né, da paciente. Ela é uma paciente aposentada, solteira. Ela mora com um filho só, é só ela e o filho. É uma paciente que ela não tem uma escolaridade, o nível de conhecimento dela é baixo, né, é prejudicado, que dificulta um pouco a parte do autocuidado dela. Então, a parte de comunicação é bastante. Nós temos que ter bastante calma e ter uma comunicação com ela bem clara e simples ao mesmo tempo. E ela tinha uma lesão há mais de 30 anos. A primeira vez que ela veio no polo foi, na verdade, não era nem polo, né? Era a UBS ainda, em 9 de 2021. Foi realizado um tratamento nela, que em 3 meses nós realizamos o fechamento da lesão. Foi traçado um plano terapêutico para ela e conseguimos atingir o objetivo. E a lesão dela, em 12 de 2021, em 3 meses, teve o fechamento. Nesse caso, é uma paciente que ela tem, além da lesão, além da deficiência do retorno venoso, ela também tem uma deformidade nos pés, ao qual nós encaminhamos ela para a confecção de sapato ortopédico. Então, nessa primeira alta dela, ela tem até foto dela com o sapato ortopédico, tudo bonitinho, mas ela retornou para nós em maio agora de 2023, foi encaminhada pela UBS, né, do território, alegando que a úlcera dela há um mês estava aberta, porque ela fez uma caminhada longa e acabou machucando o pé. Ela ficou com vergonha de vir até o UBS, escondeu do filho e ficou protelando até chegar a um ponto que ela não tinha mais como esconder, né? Até mesmo por conta do nível de dor que aumentou, o odor, né? Então não tinha mais como ela esconder. A agente comunitária começou a ver ela com a perna enfaixada, perguntava se estava tudo bem, ela falava que a faixa era só para proteger e chegou um ponto que não teve mais como ela esconder, tá? Ela chegou para nós anêmica, ela tem com sobrepeso. Quando ela passou em consulta, a médica entrou com sulfato ferroso, a vitamina D dela também estava baixa, então ela entrou com aditil e prescreveu Diosmin para ela, né? Tivemos uma doação de um suprimento chamado Impact, que ela passou a tomar 2 vezes ao dia. Podemos passar. Então, nós estamos vendo que a história clínica dela, e assim, sabe, o mais interessante também é que ela não tem comorbidade fora a anemia, que ela estava naquele momento, e o sobrepeso. Ela não é hipertensa, ela não é diabética, né? Mas mesmo assim, a lesão dela é recorrente em relação, ela abre tem uma recidiva grande por conta mais que eu percebo ao longo do tempo do tratamento dela, que é por conta do retorno venoso e da deformidade óssea. Então, conforme ela pisa, né, o pé dela tem os pontos de pressão que acaba forçando, e aí, por conta do autocuidado prejudicado, ela acaba tendo a recidiva da lesão. Bom, quando ela chegou para nós, ela tinha todos os sinais clássicos de infecção, né? Como eu já disse. Então, o odor, esfacelo,
aumento do exudato, dor, né, vermelhidão, nós vamos estar vendo nas fotos. Eu entrei com coberturas com prata, coberturas que diminuíam o exudato, e a gente teve um tratamento, que aqui não é, com o laser também. Só que, mesmo assim, com tudo isso, nós não estávamos conseguindo atender o objetivo, que era o controle da infecção. E aí, em cima disso, eu tive como escolha, então nós iniciamos aí com a tecnologia UrgoClean AG, que nós vamos estar vendo lá na frente que ele atendeu os requisitos conforme o consenso de infecção de 2022. Então, a gente pode passar. Que me trouxe aí volta um pouquinho, desculpa, volta um pouquinho. Que me trouxe como objetivo aí os objetivos de tratamento que nós descrevemos aí, a carga de controle microbiana, a ação efetiva contra o biofilme, que promove um desbridamento autolítico, limpeza completa, gerenciamento do exudato, que trouxesse conforto ao paciente, que tivesse uma remoção atraumática e controle do edema, e que acelerasse o processo de cicatrização. Metodologia, né? A gente trata-se aí de um relato de caso. Nós iniciamos com o UrgoClean AG no dia 7/6/2023 e sendo a última troca em 27/7/2023. A avaliação e troca dos curativos, nós traçamos um plano terapêutico que fosse 2 vezes por semana. Foi feito a limpeza, né? Acho que é o principal, primordial que os nossos consensos nos trazem, que é o primordial no tratamento da ferida. Então, foi feita a limpeza com PHMB e um desbridamento conservador, com pinça, né, anatômica, limpeza de bordas, de leito, né? Conduta terapêutica tópica que nós usamos aí, associamos aí o laser na técnica de PDT, lembrando que nas outras escolhas que nós tínhamos das outras coberturas também estávamos usando o laser, tá? Mas não estávamos obtendo não estávamos chegando no nosso objetivo. E aí associamos o UrgoClean à terapia compressiva, que é a bota de Una, tá? Pode passar. E aí nós podemos ver, né, as fotos. Essa foto é uma foto ao qual nós podemos ver um biofilme, o esfacelo aderido. A gente pode ver sinais clássicos aí de infecção. O odor, esse dia, estava bem acentuado, né? E nós colocamos o urgo, fizemos a técnica de PDT e nós vamos na segunda troca, a gente já vai conseguir ver um resultado considerável, assim, foi bem emocionante quando nós removemos a cobertura, fizemos a limpeza da lesão, conforme preconizado pelos consensos, e aí o resultado vocês vão ver agora a seguir. A primeira aplicação foi dia 7/6. Então, nós fizemos a terapêutica de realizar a troca a cada 5 dias, 2 vezes na semana, né? E aí, olha, vocês podem ver que nessa foto a gente já consegue ver um tecido de granulação maior, né? O odor já havia diminuído bastante, estava já característico mesmo da lesão, não tinha, incrível. E não, ela vinha, né? A dor dela diminuiu consideravelmente. Então, dentro do que o consenso de infecção de 2022 principalmente fala,
nós vimos que a tecnologia que nós escolhemos, ela me trouxe aí. Ela teve uma ação antimicrobiana de amplo aspecto, né? Ela teve baixa resistência aí bacteriana e citotoxicidade, a gente vê que conseguiu diminuir isso, uma redução aí de micro-organismos e o biofilme, uma redução dos sinais e sintomas clínicos de infecção. Então, vocês podem perceber que nessa, a pele perilesional dela já não tem hiperemia, as microfissuras aí já estão bem diminuídas. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Uma lesão assim que já me dá, assim, que você consegue respirar, né? Assim, falar, poxa, estamos no caminho certo. Isso aí me motivou bastante. Então, assim, a gente pode perceber que na primeira troca nós já estávamos aí atingindo os objetivos que foram propostos anteriormente, que eu já falei. E a gente vê o que me trouxe também é o fácil manuseio da cobertura, né? Então, é uma cobertura que eu não precisei ficar recortando, é uma cobertura que foi fácil para estar colocando a terapia contensiva, que é a bota de Una, e na hora de remover, também ela foi removida de forma traumática e trazendo menos dor aí para o paciente e para nós também no serviço, né? Isso agiliza aí no decorrer do nosso dia a dia. Então, assim, nós temos. Pode passar a próxima foto? Vamos ver. Deixa eu mostrar. Aqui, o que eu vou trazer para vocês é um pouco assim, olha, vocês podem ver que acho que na quarta ou quinta troca, deixa eu ver, é que não dá para ampliar. Mas chegou um momento que estava bem granuladinho, estava bonita, e nós trocamos a cobertura, passamos para Ugotu AG. Só que nesse momento, a paciente ela teve problemas pessoais e ao qual as trocas de curativo secundária dela foram ineficazes. Eu falei, antes eu tivesse deixado o Urgoclean, né? Então, você vai ver, eu achei interessante nós trazermos isso, porque nós vamos aprendendo, né? Então, com os erros também que essa troca eu não fui feliz, porque ela não fez as trocas do curativo secundário adequadamente e voltou todo o biofilme, o esfacelo ficou aderido. Mas aí o que eu fiz? Entrei novamente com o Urgotu e a Urgotu AG e a gente conseguiu voltar à evolução da lesão, né? Então, assim, a gente consegue perceber, nós conseguimos perceber que quando nós traçamos aí um plano terapêutico e que o paciente ele tem esse comprometimento aí do autocuidado, que eu costumo falar para os meus pacientes que 90% não é o que nós fazemos aqui, 90% é o que eles fazem em casa. Então, foi traçado um plano terapêutico para correção aí da anemia, né? A gente eu converso bastante com ela sobre a reeducação alimentar, todos os meus pacientes, sobre a importância da perda de peso, sobre a troca dos curativos secundários. Essa paciente, logo no começo do tratamento, da primeira vez que ela veio, ela teve miíase 3 vezes, com bota de Una e cobertura. E eu não entendia o porquê isso acontecia. E aí eu falei, não é possível, porque no nosso ambiente, às vezes na hora da troca, não. E aí eu fui descobrir que nas trocas do curativo secundário, ela acabava deixando o curativo sem fechar, não fechava logo, não tirava a bota, mas ela não fechava logo porque ela queria que respirasse. E nisso vinha, né, as moscas pousavam, e aí dava. O que me salvava é que muitas das vezes não chegava na lesão.
ficava na cobertura ou na primeira ou segunda, né, volta da bota de una. Era o que salvava ela. Mas aí a gente começa a entender, né, que tem que nós precisamos desmistificar muitas coisas. Bom, o que eu acho que é importante ressaltar é que quando você, né, trabalha com o paciente, toda a parte da alimentação, do autocuidado, que faz com que o paciente volte a fazer as coisas de uma forma adequada, o andamento, né, do fechamento é muito mais eficaz. E aí eu costumo fazer com eles um contrato na admissão. Então, eu faço a minha SAI bonitinha, traço o plano terapêutico e, junto com isso, eu falo com eles. Então, vamos fazer um contrato. E aí, quebrou o contrato, a gente vai ter que renovar o contrato. E assim, nós vamos seguindo. Eu acho assim que... Tem mais algum slide? Pode passar? Aí, o que acontece? A gente pode ver, eu trouxe aqui um gráfico na escala de push, né? Dos atendimentos aí da primeira semana, segunda, terceira, desde o começo do atendimento dela. Então, a gente começou aí com uma escala de push de 16. Quando que iniciamos aí o urgo, para 15, 14 e assim subsequente, né? Pode passar. Então, eu acho que, mais uma vez, mesmo assim, mesmo sendo redundante, cabe ressaltar que os nossos objetivos aí foram atingidos com a cobertura, com a tecnologia, né, TLC, mais a prata. A gente viu que removeu, sim, o tecido desvitalizado, esfacelo, que promoveu uma ação antimicrobiana efetiva, que teve um preparo para chegar aí no nosso objetivo, que é a cicatrização propriamente dita, né? Então, voltou ao processo de cicatrização, saiu da cronicidade, teve aí a parte de conforto do paciente pela remoção traumática. Pode passar. E aí, nós temos o depoimento da Dona Maria, que é uma bonita. Boa Vocês tarde. podem... Primeiramente, vou falar um pouquinho, é Maria da Conceição Andrade, meu nome, que está falando. Vou falar um pouquinho do meu problemas. Eu tenho uma lesão bem forte no pé. Durou 40 anos, quase. Eu não entrei em tratamento nenhum. E quando eu vi, já estava passado e se tiver algum problema, você fala. Eu comecei bem tarde a entrar no tratamento, né? E eu consegui fechar nesse tratamento, foi muito bom. Daí eu mandei fazer sapato, usei um sapato e comecei a sair com os sapatos, sem meia, sem nada. E começou novamente. Começou a sangrar em cima e eu deixei passar meses e não procurei o tratamento novamente. Não procurei, fiquei assim. Pensei que não era nada que ia melhorar. E depois, não. Foi gravando, fazendo cada dia pior, sentindo dores. Daí eu cheguei a procurar. Voltei novamente, me aceitaram e continuei o tratamento. Hoje eu estou bem melhor, que eu arrependo de não ter começado logo no começo. Mas hoje eu estou passando bem, melhorou bem a minha lesão. Mas eu estou em tratamento ainda. Mas eu estou muito bem tratada, muito bem recebida aqui. E a senhora sentia, antigamente, quando começou, a senhora estava sentindo dor, Sentia né? dor, Tinha dor bastante na lesão. dor. E agora, como é que está essa parte?
parte da Agora dor? não dormi a noite de dor, agora não sinto mais dor, durmo bem, dores eu não tenho mais. Coisinha pouca, dolorido só às vezes, né? Mas dor mesmo não tenho. Vai dormir a noite toda? Estou dormindo a noite e dormindo bem. E quando tinha dor, eu não conseguia dormir. E a comida, como é que tá? Comia bem antes, quando tinha dor? Eu sempre me alimentei mais ou menos bem, sabe? Eu sempre fui de comer bem. E agora eu tô comendo as coisas mais especiais, né? Tá certo. Comendo mais os legumes, verduras, frutas. Água. Mas tudo coisa que eu já consumia, sabe? Mas tinha muitas coisas que eu comia bem pouco. Tá certo, aí. É uma fofa, vocês podem ver a simplicidade dela, né? Mas é isso, né? Quando nós conseguimos trazer qualidade de vida, né? Um sono adequado, diminuição da dor, uma alimentação para esse paciente, nos traz no- nos traz aquilo que nós estamos aqui para realizar, né? É, eu fico muito feliz quando eu consigo chegar ao objetivo, quando a gente tem uma boa evolução das lesões, quando meu paciente chega mais feliz, né? Muitas das vezes ele chega ali com dor, então nem sempre é, em boas condições para o tratamento, eles estão apreensivos, ou por conta principalmente que acaba prejudicando a parte financeira, a parte social, né? A parte da autoestima. Então, quando você devolve isso, quando você ajuda a devolver isso para o paciente, é muito gratificante. Né? Então, assim, eu costumo dizer que eu vivo por um propósito, eu tenho um propósito de vida e eu tenho uma missão. Eu não vivo só por viver, né? E eu, a cada dia que passa, me sinto mais realizada porque Deus me direcionou a isso. Então, eu sempre falava para Deus: eu não quero estar nesse mundo só por estar. Eu quero estar para fazer a diferença. Então, todo dia quando eu entro aqui no polo, quando eu saio de casa, eu falo para Deus: use, né, que não seja as minhas mãos, mas seja as suas. Então, é isso. Feliz e realizada, né? E muito obrigada pela oportunidade que vocês está nos dando, e pela dedicação aí de estar desenvolvendo as tecnologias para estar nos auxiliando, nos ajudando aí aqui na ponta. Só tenho a agradecer, agradeço a cada um que está aí, que tirou um tempinho para estar me ouvindo. Muito obrigada, gratidão. E eu deixo essa mensagem aí. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Então, que possamos transmitir isso para os nossos pacientes, a esperança, a fé, e que, né, possamos também trazer para eles o comprometimento, porque passando essa responsabilidade do autocuidado, da saúde deles para eles mesmos e auxiliar nesse processo. Tá? Acho que essa é a nossa missão, espero ter sido clara. Nós acabamos ficando nervosos mesmo, mas faz parte. Friozinho na barriga, se isso não acontece também, né? Com Nem o tempo pareceu, vamos. Lucivânia, nem pareceu. Deus, Acredito que o que todo mundo quer é que você consiga logar a sua câmera para que todo mundo consiga realmente lhe ver, para ver o seu sorriso, como você entrou. E me chamou a atenção quando você entrou nessa plataforma, foi justamente isso. Ah, eu quero que as pessoas vejam o meu sorriso. E depois da sua apresentação, acho que deu para entender bem o porquê que você quer mostrar esse sorriso, por que você está aqui mostrando o seu trabalho. Acredito que todo mundo tenha se sentido tocado realmente pela sua história, pela sua forma de conduzir o caso. Você, como profissional, o chat está aqui cheio de fãs. Já tem pessoas até falando aqui que se os pacientes já sabem que se não seguir o contrato, você passa até o facão, né? Então, um pouquinho, olha então, só. muito bonito te ver falar. Uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação é que uma fala que a gente escuta muito dos nossos pacientes foi quando a paciente deixou o secundário, né, um tempo para a ferida respirar. E lá no começo da sua apresentação,
você, diante da evolução da primeira para a segunda troca, em que teve uma evolução magnífica através da limpeza do Google Clean AG, você falou, nossa, consegui respirar. Então, fazer um trocadilho aí para ver que se você não, realmente não está com o pensamento bem alinhado com o do paciente, você realmente não tem o mesmo objetivo de chegar nessa cicatrização, não consegue. E a sua paciente estava tentando respirar de outra forma, por isso que estavam tendo problemas e logo, logo vocês alinharam e chegaram num bom resultado. Então, mais uma vez, parabéns, parabéns pelo caso, obrigada por ter trazido esse caso para a gente. Acredito que todo mundo está bem feliz em ver a sua forma de conduzir os seus casos. Eu estou tentando entrar pelo celular para ver se eu consigo, as pessoas irão conseguir ver meu sorriso, mas acho que é uma reunião, Mas acho que o no anfitrião momento, tem outra reunião em andamento. Acho que não não se dá, né? preocupe, quando você conseguir entrar, a gente lhe coloca aqui, tá bom? Tá bom. Um beijo e Muito obrigada, Lucivânia. gratidão. Boa noite. Sucesso Boa para os noite. demais. Tchau, tchau. Vamos dar sequência então, né, gente? Começamos bem. Agora eu convido a Creine Costa, enfermeira estomaterapeuta, coordenadora de doenças raras, Casa de Apoio Ninar de São Luís do Maranhão. Tudo bem, Creine? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Fique à vontade para expor seu caso, tá? Olá, gente. Quero parabenizar todos os participantes, a Lucivânia, que arrasou. Muito bom. Então, gente, sou enfermeira, trabalho com as crianças da epidermólise bolhosa na Casa de Apoio Ninar. E a Casa de Apoio Ninar, ela atende crianças especiais, né, com várias outras doenças, microcefalia, síndrome de Down, epilepsia de difícil controle. A gente tem uma equipe multiprofissional que atende essas crianças e sou muito honrada, né, em poder fazer parte desse núcleo, fazer parte, na verdade, da vida dessas crianças que me ensinam muito, que é a epidermólise bolhosa. Então, a etiologia da nossa lesão é da epidermólise bolhosa, que é uma doença rara, né, e que tem uma dificuldade, ou muitas das vezes, né, na produção do colágeno, e por isso essas crianças, elas têm fragilidade nessa pele e acabam tendo múltiplas lesões, né? O caso, a lesão que a gente vai estar falando, com presença de tecido de granulação, exudato controlado em média quantidade e sinais de inflamação e excesso de metaloprotease. Fizemos o uso do Urgo AG, do Urgotu AG e do Urgotu e do Urgostart. Pode passar. Então, essa criança, ela chegou para a gente no mês de fevereiro, né? E ela já tem 16 anos, mas a lesão já tem média de 13 anos. Ela não fazia uso de nenhuma tecnologia, a não ser o uso dos curativos tradicionais, gases e soro fisiológico. E logo que chegou para a gente, as lesões, múltiplas lesões, ela apresentava, e com odor grau 3, né, sendo avaliado logo ao chegar no consultório, a gente já sentia o odor. E inicialmente a equipe, né, era uma criança que já fazia uso de antibiótico terapia ao longo da sua vida, e foi necessário que houvesse a internação para fazer a, a antibiótico terapia endovenosa, né? Fizemos a coleta, o suave, biópsia, e aí foi feito a antibiótico terapia direcionada para poder tratar adequadamente. E, junto com a antibiótico terapia endovenosa, começamos também o antimicrobiano local. Pode passar. Então, os nossos objetivos, né, do nosso tratamento foi controlar a infecção, acelerar a cicatrização, controlar a metaloprotease,
gerenciar o exudato e proporcionar conforto, né, a esse paciente com uma remoção atraumática. A nossa metodologia foi um relato de caso, né, que houve um período de 5 meses. Os curativos, eles eram feitos a cada 7 dias no ambulatório, porém, em dias, era feito a cada 48 horas e em domicílio pela família. O nosso paciente, inicialmente iniciamos o Guto AG, né, para controlar a infecção, e logo depois, né, que a gente conseguiu controlar, a gente começou a fazer o uso do Urgotu, e posteriormente do Urgotu Start. Aqui nas fotos a gente pode observar, né, a lesão inicialmente com bordas maceradas, com biopelículas, né, com um processo infeccioso importante, né, e aí logo depois a gente percebe que houve uma melhora considerável dessas lesões. A epidermólise bolhosa, ela tem lesões características, bem friável, né, sangrante, e a remoção atraumática para esses pacientes é muito importante, né? Além de diminuir a dor, né, preservar o leito dessa lesão, né, dessa matriz, daquilo que a gente consegue recuperar é muito importante. Então, a gente percebe que houve uma melhora, né, com o uso do Urgotu, e posteriormente a gente iniciou com o Urgo Start, e a gente começou a ter uma aproximação de borda bem importante. A diminuição do processo de infecção na epidermólise é muito importante, porque a gente diminui o risco, né, desses pacientes desenvolverem câncer espinocelular, que é muito... Eles têm um risco muito grande de desenvolver, né, principalmente com lesões muito antigas, com processo infeccioso, com excesso do exudato, né, tudo isso proporciona esse desenvolvimento. E quando a gente tira o risco, né, a infecção, a gente consegue já melhorar e dar qualidade de vida para esse paciente. Então, a gente percebe aqui, né, que dentro de 5 meses, visivelmente, a gente teve uma boa melhora dessa lesão, né, o tecido de granulação, proporcionando aproximação dessas bordas, que é muito importante, né, então, essa lesão, ela tem melhorado consideravelmente com o uso do Urgo Start, né, que proporcionou essa melhora. Então, os nossos resultados, a lesão bastante complexa, né, por sua etiologia, e em uso do GOTU-AG, a gente vê, né, que houve uma evolução satisfatória com a redução desses sinais de infecção, e com o GOTU a gente manteve melhora, né, porém a gente avançou um pouco mais com o Urgo Start, né, diminuindo a metaloprotease e recuperando, né, diminuindo as complicações, principalmente pela cronicidade, né, dessas lesões, né, considerando os fatores intrínsecos da patologia e intervenção tardia, né, que é uma lesão bem tardia que chegou para a gente, né, 13 anos. Temos um caso clínico com melhora, né, no tamanho muito importante, né, na vida desse paciente. Então, gente, a nossa conclusão é que promoveu a ação antimicrobiana, foi efetiva, né, visivelmente a gente consegue perceber, ocorreu preparo, né, para cicatrização,
É a remoção atraumática, que isso é, de fato, uma grande qualidade que o Urbu tem, né? Proporcionamos conforto para esse paciente, que é muito importante, e o término, né, com controle do da metaloprotease para o fechamento completo dessa lesão. E muito obrigada, eu quero agradecer, principalmente a Amanda, que me assiste aqui no Maranhão, né? Eu quero agradecer também o seu Luiz, que é o nosso representante local, e toda a equipe da Casa Niná, que se não fosse por eles, com certeza a gente não teria o trabalho que a gente tem hoje. Muito bom, Crene. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho, de trabalhar aí com nossas borboletas, né? Imagino que deva ter sido um caso bem sensível, realmente, como você trouxe, muito tempo. Você entendeu o conceito do distúrbio bioquímico, precisava realmente da redução de metaloprotease, porque já estava uma lesão de difícil cicatrização, e você conseguiu reduzir bastante o tamanho daquela lesão. Imagino como que isso deva ter refletido para a qualidade de vida desse paciente. Então, Com certeza. meus parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu queria te fazer uma pergunta. Pois não. Eu queria que você me trouxesse em uma palavra o que que representou o seu caso clínico para você. Então, conforto, porque esses pacientes, quem já teve contato sabe que eles lidam com as lesões, né? A gente, infelizmente, tem que ensiná-los a conviver com elas, né? Muitas das vezes, né? Porque fecha e abre lesões ali o tempo inteiro. Então, Sim, não é tão fácil. Uma pequena lesão que a gente tem contato no corpo da gente, a gente já sabe que é extremamente desconfortável. E diminuir um pouquinho, né, desse desconforto, eu acho que isso já é um grande avanço. com certeza. Então a palavra cai muito bem, conforto. Perfeito, Crane. Muito obrigada. Eu aproveito, já que Lucivânia conseguiu a câmera dela, aproveito para lhe fazer a mesma pergunta, Lucivânia. Em uma palavra, o que que representou o seu caso clínico? Uma palavra. Oi, Uma Ivana. palavra. Então, em uma palavra foi. Meu Deus, tem tantas palavras. Mas, assim, em uma palavra, basicamente, foi objetivo mesmo, atingir o bem objetivo. Ver a felicidade do paciente mesmo, a qualidade de vida. Perfeito, perfeito. É difícil colocar em uma palavra só, né? As emoções, né? São muitos. São muitos sentimentos. Cada atendimento, você tem uma coisa nova. A lesão, a gente costuma falar, né, que a gente começa a conversar com a lesão. A gente é doido. Somos doidos, considerados doidos, porque a gente conversa com a lesão. Então, conforme o paciente vem vindo e que a gente vai atingindo o objetivo, tá dando eco, não tá? Não, estou te escutando bem. Pode continuar. Então, a cada vez que o paciente vai retornando e que nós vamos atingindo o objetivo, é uma emoção. Então, cada semana é um fresh, né? Muito bom, muito bom. Perfeito, Lucivânia. Todos viram seu sorriso. Então, fechamos dois casos aí, vamos dar sequência, então. Agora eu convido a Gisele Vieira Vidal, do Hospital de Santa Efigênia, Caruaru. Gisele, Boa noite a todos e todas. Meu nome é olá, Gisele. seja muito bem-vinda mais uma vez. A palavra é sua. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Gisele, sou enfermeira responsável pelo setor de curativo do Hospital Santa Virgínia. E agora trazer um pouquinho
da minha realidade com caso clínico para vocês. O meu paciente, a etiologia da lesão foi um Fournier, uma lesão na coxa, proveniente de um abscesso, e eu encontrava nele, sim, sinais de esfacelo, de biofilme, de granulação, de exudato e sinais claros de infecção. Inicialmente, o tratamento foi com a pressão negativa. Então, após 3 trocas da terapia por pressão negativa, foi iniciado a utilização do Ruclin AG para resposta extremamente positiva, de acordo com o caso, paciente, 48 anos, residente de Gravatá, uma cidade próxima aqui da região, aposentado, ex-tabagista, ex-etilista, diabético, o que potencializa muito o processo de cicatrização de uma forma tardia, né? Então, é importante deixar isso bem claro, porque foi considerado a todo instante o quanto contribuiu de forma desafiadora para o tratamento. Foi realizada uma abordagem cirúrgica de 17 e após a utilização da terapia, pressão negativa, foi utilizado, né? O Ruclin AG, na região trocantérica direita, para seguimento. Para dar seguimento. O objetivo do tratamento era controle de carga microbiana, ação efetiva contra o biofilme, o debridamento autolítico, a limpeza completa, gerenciamento do exudato, preparo para enxertia, conforto ao paciente, remoção atraumática e acelerar a cicatrização. Lembrando que, assim, devido até posições viciosas, um local de realmente desconforto atuante, era importante também partir da conscientização e do cuidado relacionado às orientações, também posturais, para estar agregando também em todo esse cenário. Pode seguir. O tipo de exudato, ou o tipo de estudo, era um estudo de caso, né? Após o uso de pressão negativa por 3 meses, a terapia tópica convencional. Foi realizado trocas de Ruclin AG com intervalos de 48 horas, segundas, quartas e sextas, e com trocas secundárias nos mesmos intervalos, sem intercorrência semanal, pela equipe de enfermagem, juntamente com a assessoria técnica. O paciente ainda em tratamento e aguarda enxertia. Realiza limpeza e irrigação com solução pH-MB por 10 minutos. Paciente, atualmente, tem um progresso, assim, espetacular, e hoje o que a gente encontra de dificuldade apenas o controle glicêmico para poder realizar o enxerto desse paciente, porque a resposta a nível da lesão foi realmente espetacular e de uma eficácia tremenda. Pode passar. Então, aqui a gente consegue enxergar sinais clínicos notórios de processo de infecção, era um exudato realmente considerável, e a gente foi conseguindo enxergar a cada troca um progresso considerável, tanto a nível de diminuição do exudato, como no processo de granulação, como realmente diminuição de sinais de infecção. Pode passar. Então, a gente consegue ver diminuições em bordas, diminuição em extensão, em profundidade, isso tudo no processo realmente espetacular, com uma resposta incrível do Ruclin AG. Pode passar. Isso. E agora, a última foto foi essa do dia 7/7. Entretanto, a informação atual, né, a lesão a gente já se encontra em média 5 centímetros e extremamente viável, aguardando apenas um enxerto. Pode passar. Então, o resultado e as considerações foi iniciar o tratamento da lesão dia 25/2/5, com 16 centímetros. Em tratamento, apresentando 9 centímetros e apresentando um aumento da granulação, redução do exudato e um tecido de epitelialização considerável positivo. E atualmente a lesão apresenta 5 centímetros aproximadamente e aguarda apenas a enxertia
Então, a resposta é muito boa, que a gente consegue enxergar um progresso, assim, visível e uma resposta extremamente eficaz a nível da utilização da cobertura. E a conclusão foi uma limpeza completa, efetiva, a remoção atraumática, o preparo do leito para enxertia foi e está sendo extremamente eficaz, a ação antimicrobiana também acontecendo, o tecido de epitelialização é evidente e a diminuição do tecido desvitalizado, praticamente hoje ele é ausente. O poder de absorção do exudado também da cobertura foi extremamente eficaz na remoção, com a ausência de dores, que era algo que ele sempre sinalizava que tinha o desconforto. A gente conseguiu realmente ter uma adesão até melhor ao tratamento pelo conforto, pela praticidade e pela comodidade, propriamente dita. Não perdeu seu formato, não encolheu e foi retirada uma peça única. É isso. Achei muito interessante, Gisele, a parte que você traz aqui de que o produto não perdeu o formato, não encolheu, foi retirado em peça única, pela própria característica anatômica da lesão. Eu tenho certeza que isso fez toda a diferença na condução do caso. E aí você traz as medidas, então as suas fotos estão maravilhosas, com fundo azul, com régua, bonitinho, porque quando você tira realmente as medidas com a régua, você consegue ter exatamente essa fala que você trouxe. Saiu de 16 centímetros para 5 centímetros e está só aguardando a enxertia. Então, foi uma redução bem significativa, realmente, e como você falou, uma resposta espetacular na redução dos sinais clínicos aí de infecção que a lesão apresentava. Então, parabéns pelo seu caso. Tenho certeza espero que esse paciente consiga logo, né, a enxertia, já que ele está esperando só isso e você conseguiu conduzir muito bem o caso. E eu queria perguntar para você também, como eu perguntei para as meninas, em uma palavra, o que representou o seu caso clínico para você? Desafiador, Desafiador. Muito sim. bom. Mas chegando no sucesso, né? Sim, sim. Muito Agora eu bom, só me Gisele. conformo quando tiver o enxerto, Então, quando tiver porque aí 100%, fica o 100%. aí a gente chega no propósito de cicatrizar essa pessoa, não é isso? É verdade, sim. Exatamente. Muito obrigada, Gisele. Agora a gente vamos para o caso da Tamisa Terena, de Sergipe, Aracaju. A palavra está com você. Boa noite a todos. Agradeço a participação nesse evento. E o caso que a gente vai apresentar é do Serviço de Atenção Domiciliar da Unimed daqui de Sergipe. E confesso que também foi um caso muito desafiador, um caso que explorou nossas capacidades. E é isso. Vamos lá. Então, a etiologia da lesão é idiopática. A princípio, a gente não conseguiu, né, diferenciar o que realmente a gente poderia colocar como etiologia. Então, a gente foi tratando a cada passo, né, até que a gente conseguiu finalizar. Foi um paciente que fez uso de noradrenalina, né, a nível hospitalar, realizou hemodiálise em decorrência do uso da nora, e por conta disso, eles falam com relação ao excesso, né, de nora, ele fez necrose de dedos de pés e mão e teve amputação transmetatásica bilateral no dia 7 de novembro de 2022. Além disso, ele passou por tenotomia de Aquiles bilateral, com amputação de também um dedo de mão direita. Os sinais da lesão foram inicialmente disfacelo, porém ainda com presença de granulação, exudação de média a alta, sinais, né, de infecção e sinais também de processo inflamatório. Então, inicialmente, a gente conduzir o tratamento de forma conservadora, com malha não aderente nas lesões de membros inferiores, e a conduta pelo vascular era de orientação para a gente foi de não desbridar inicialmente assim que ele chegou ao domicílio. Pode passar.
Foi um paciente que internou dia 13 de outubro de 2022 com quadro infeccioso de foco urinário, ficou em UTI, fez uso de nora, realizou hemodiálise, como eu disse, até que passou por esse processo aí de necrose, infelizmente, com amputação, né, com resolução com amputação. Antes de internar, ele estava com um uso do duplo J, que foi retirado dia 15 de outubro de 2022. No momento, ele não necessitou mais de hemodiálise, né? E teve anemia e plaquetopenia, teve antecedente também de cirurgia de revascularização. Durante o internamento, fez uso de vários antibióticos, né? Ceftriaxona, ertapenem, meropenem e amoxicilina com clavulanato. É um paciente diabético, sem dispositivos, aceita bem via oral, é consciente, orientado, eupineico, dejeções intestinais e diurese presente, e um paciente muito bem-humorado. Acho que isso fez todo o processo ser um pouco mais leve. Pode passar. Então, inicialmente, a gente optou por manter, né, a orientação do vascular e, posteriormente, a gente iniciou aí a fase de desbridamento do tecido necrótico com gerenciamento do leito, né? E logo depois a gente conseguiu controlar a carga microbiana, né? Trabalhar um pouco mais o biofilme, desbridar, né, de forma autolítica em alguns momentos. Fizemos a limpeza completa de todo o tecido necrótico, gerenciamos o exudato, a absorção através das coberturas, né, para manutenção de bordas e garantir aí uma contração de borda mais eficiente. Além disso, a gente proporcionou conforto ao paciente, remoção atraumática através das coberturas direcionadas, aceleração do processo de cicatrização e também o controle das metaloproteases. Pode passar. Então, o tipo de estudo é um relato de caso descritivo. O período de realização foi de 16/12, quando admitimos esse paciente no serviço de atendimento domiciliar, até o dia 13/9, quando efetivamos a alta total por cicatrização. O estudo foi descritivo e qualitativo, com trocas de curativos diários, inicialmente pela equipe técnica de enfermagem do serviço, e com reavaliações da enfermeira assistencial em conjunto comigo, quinzenalmente, né, como a gente segue o protocolo lá no serviço. O protocolo de limpeza instituído no serviço foi de limpeza com irrigação em jato, com soro fisiológico a 0,9, a clorexidina degermante perilesional e os do JPHMB também para controle do biofilme. Pode passar. Então, esse paciente também passou no nosso serviço por 2 desbridamentos instrumentais, por nossa cirurgiã geral, um no dia 18 de janeiro de 2023, outro dia 15 de fevereiro, sob anestesia local. E durante esses meses, ele também fez tratamento de infecção de trato urinário com antibiótico, e em maio de 2023 ele relatou em alguns momentos dor intensa e sinais de depressão. Então a gente entrou um pouquinho aí com apoio psicológico para dar um up a mais, né, na vida desse paciente. Desde o início do tratamento, ele fez uso de diversas coberturas tópicas, a exemplo da malha não aderente, fez uso da papaina 10%, do alginato de cálcio, uma hidrofibra antimicrobiana com prata, e depois, a partir do mês de abril, a gente iniciou o uso do Goclin AG com 2 trocas semanais. O paciente assinou o termo livre de consentimento livre e esclarecido, conforme solicitado por vocês. Pode passar. Então, essas fotos foram de quando o paciente foi abordado, né, pela enfermagem, e o início dos curativos, a princípio, lesões bem desafiadoras, porque a gente tinha essa limitação do não desbridamento inicial, né? Então, a gente realmente só quis manter o tecido mais úmido, como o vascular pediu, né, do hospital, e a gente também pensou na delimitação dessa área necrótica para pensar no que a gente ia fazer, né, posteriormente. Pode passar.
Aqui foi quando a cirurgiã foi pela segunda vez, dia 15/2, né? Sob anestesia local, ela fez a remoção total aí da área de esfacelo, deixando o tecido mais viável para a gente poder tratar com as coberturas. Pode passar. Aqui eu quis ressaltar que no dedinho também da mão a gente também tratou com o Rugoclin AG, e aí eu coloquei, né, dia 15/2, quando ele desbridou o calcânio, a área de calcânio, e dia 26/4, quando a gente iniciou os do Rugoclin AG, em ambas. Então, aqui só para vocês observarem a evolução, 19/12, quando a gente recebeu, 4/4, dias antes, né, de a gente iniciar os do Rugoclin AG, e do dia 21/6, 76 dias depois do uso, já com 2 trocas semanais. Pode passar. E por fim, depois de quase 9 meses, 8 meses e 27 dias, precisamente falando, a gente conseguiu efetivar a alta total desse paciente. Pode passar. Então, os resultados e as considerações são que as lesões se encontravam com tecido de granulação vermelho, né, com área de tecido necrótico, coagulado seco, exudação inicialmente baixa serossanguinolenta, dor característico, presença de dor. É um paciente que também faz uso de pregabalina, faz uso de tramal às vezes, para controlar um pouquinho a dor. No momento agora, ele está quase de alta de serviço, a gente só está tentando resolver a questão do pé direito, que a gente também teve a amputação, mas não ficou tão grave quanto o esquerdo, e ele está apresentando algumas lesões que aparecem esporadicamente. A gente já fez tomografia, já foi explorado pela cirurgiã, a gente pensou que era fio e não é fio, ela explorou a área, não conseguimos ainda resolver essa situação, mas é um paciente que nos ensinou bastante a como lidar com a vida, com o sofrimento, de forma leve, e com certeza eu tenho isso comigo, que só conseguimos porque ele também foi muito positivo, né? Durante todo o processo. E a gente conseguiu aí, em 9 meses, conseguir essa epitelização dessas lesões. Então, a gente conseguiu os objetivos junto com o Rugoclin AG, né, de remover todo o tecido desvitalizado, que a gente estava tentando com desbridamento instrumental e estava difícil, então decidimos pelo Hugo por isso. Promoveu aí a ação antimicrobiana, segurou bastante o paciente não internou, né, durante o processo de cicatrização, ocorreu o preparo, né, dessa cicatrização. A remoção foi sempre atraumática, um paciente que já sentia dor, né, sistemicamente. O depoimento do paciente a gente ficou devendo, porque ele está só um pouco triste com relação a essa questão da resolução do membro inferior direito, mas a gente vai conseguir. E a gente percebeu, né, a efetividade da cobertura que a gente escolheu, que foi o Rugoclin AG. Pode passar. Agradeço a todos a atenção e parabenizo as meninas que me antecederam. Parabéns a todos por esse evento. É muito bom essa troca de conhecimento, experiência, né? Cada uma com sua respectiva realidade, né? Isso foi muito bom. Muito Obrigada. bom, Tânia, muito obrigada. A gente que agradece por estar conseguindo ver o que vocês estão fazendo com os nossos produtos em cada pedacinho do Brasil. Então, para você também, eu tenho a mesma pergunta que eu fiz para as meninas, em uma palavra, o que representou seu caso clínico? Para mim, eficácia. Eu acho que conseguiu resolver bem. Foi Um caso eficaz. muito impactante, muito desafiador, como você tinha mencionado. Achei muito interessante você trazer o bom humor do paciente, de realmente estar aderir ao tratamento, a confiança na equipe. Isso faz toda a diferença. Eu tenho certeza que isso representa muito para vocês. Por isso que logo, logo ele vai estar com tudo resolvido aí, com todas as lesões
totalmente cicatrizadas, e que bom que a gente conseguiu fazer parte disso. Mais uma pessoa cicatrizada. Muito obrigada, É Tamsi. verdade. Obrigada a vocês. Gente, encerramos aqui, então, mais uma sessão do fórum. Foi um prazer estar com vocês. Que bom que tivemos casos aí para brilhantar, né, nosso portfólio, nossas soluções Urbo. Então, muito obrigada pela presença de todos. Espero vocês. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais uma sessão do Fórum de Soluções. Um abraço, boa noite para todo mundo.